trazer uma pequena pregação também. Espero que não seja muito longa. Tem o título de Tenho como título esta pregação: orar não apenas alimento, mas também presença. Eu estava aqui a lembrar que muitas das vezes nós, famílias, infelizmente todos temos esse privilégio, mas quando estamos em família, depois estamos a almoçar com a esposa, a esposa com o marido, com os filhos, não apenas estamos a comer o alimento, a refeição, mas também estamos a usufruir da presença dos nossos familiares. Conversamos, dialogamos, e isso enche o nosso coração de alegria, temos prazer. Da mesma forma que orar não é também encher-nos, portanto, alimentar-nos só através da palavra de Deus, porque quando oramos a Deus, como certamente vou falar disso, não é só falar sobre a palavra de Deus, porque todo cristão realmente orar, como nós vamos ver, de acordo com o propósito e com a palavra de Deus, é assim que devemos orar. Mas é bom também sentir que na oração nós buscamos a presença de Deus. E não há melhor lugar para se estar que é na presença de Deus. O nosso Deus é um Deus, todo Ele é perfeito. Quem é que assim pensa? Todos, Todos os que não conhecem esta realidade é pura incredulidade. A todo aquele que deseja e quer andar na sua vontade, a este, Deus sempre se revela. Abramos a palavra em João 7:17. O Senhor diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem? De Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. 7:17. A tua palavra verdadeiramente testifica de Deus e da sua doutrina. Toda a palavra de Deus diz que é inspirada por Deus, Portanto, tem origem no Espírito Santo de Deus. É como muitas das vezes o mundo fala que realmente é palavra de homens. Não. Palavra escrita por homens, mas origem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O problema de muitos é que dizem crer em Deus, mas, no entanto, e no mínimo, ignoram a sua palavra. Não é verdade? Quantas vezes nós falamos o Evangelho a algumas pessoas, falamos a palavra que está escrita de Deus, mas eles dizem: isso é de homens, já me disseram tanta vez. Eles dizem crer em Deus, mas ignoram a palavra do Senhor. Não atentam para ela. A palavra das Escrituras, na verdade, se identifica com e no próprio Deus, que é Jesus Cristo. Sabemos que a palavra, e Jesus Cristo são um. A palavra nos revela que Deus é onisciente, é um dos atributos de Deus. Deus tudo sabe, inclusive o próprio futuro. E Deus estabeleceu tempos para todo o seu propósito, não é verdade? E, inclusivamente, através da sua Igreja, e esta, para que todo o propósito se cumpra, deve usar a arma indestrutível que Deus nos deu: a oração. Cada um julga por si mesmo se verdadeiramente todo o crente que ora, e se vocês oram, se tem prazer em ir de manhã, ou quando realmente o tempo realmente
proporciona que vocês orem a Deus, se têm prazer realmente de ir à presença de Deus, isso não é um sacrifício. Mas se calhar já foi. É verdade. Abramos a palavra de Deus em Marcos 11:24. Porque é que é uma arma indestrutível a palavra do Senhor? E porque é que devemos orar? Isto é uma das situações no qual devemos orar, não é? E talvez uma das principais, ou principal. O Senhor Jesus diz em Marcos 11:24: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Vale a pena orar ou não, amados? Sim. Vale. Eu acho que vale a pena um sacrifício. Eu tenho a certeza que vale a pena um sacrifício. Outra versão diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Podemos pensar ou dizer que Deus é exigente. O mundo tem mais assim, é mais exigente. Não é? Mas por vezes a igreja também, há crentes, quando os pastores mandam para a assistência, para interceder, para pregar, para limpar as casas de banho, a gente diz assim: os pastores são tão exigentes. Lá no fundo e no íntimo, muitas das vezes há quem pense. Não? Então estou a falar para a congregação errada. Graças a Deus. Mas devemos reconhecer que também Ele, Deus, opera com e em toda a perfeição. É natural que nós devemos servir a Deus diligentemente e zelosamente. E Deus é tão perfeito nas suas obras que eu apenas trago aqui um caso que todos nós conhecemos, mas que é maravilhoso quando realmente o crente se dispõe à obra magnífica que Deus pode fazer nesse crente. E esse crente, que era, digamos que ele também queria muito em Deus, não é? Mas não com o entendimento que ele dizia dos seus irmãos, que era Paulo, não é? Atos 9, por favor. Eu tenho aqui desde o versículo 11. Sabemos que Paulo, fariseu, bem firme ali na lei, que ele dizia em Gálatas contra a lei era irrepreensível, mas no entanto perseguiu os cristãos, encerrava-os na prisão, e muitos eram mortos na sua presença. Mas em Atos 9:11, e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua. Eu posso começar um pouquinho mais atrás. No versículo 9. E Saulo, esperando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns naquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. E no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitrar contra os aguilhões, contra a autoridade de Deus. Não é? Ele tremendo e atónito disse: Senhor, o que queres que faça? Já viram? Até aqui perseguiam aqui os cristãos. E agora que Jesus aparece, diz: Senhor, o que queres que faça? Já viram a disponibilidade dele também? É tremendo, não é? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Então passemos ao 11. E disse o Senhor a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas para um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está. O que é que ele estava a fazer? Orando. Estava orando. Nós vemos aqui que é imprescindível para qualquer crente buscar a presença de Deus. É imprescindível para crescimento, para cooperar na obra do Senhor e para cumprir o Evangelho, levando a todos os quatro cantos da terra, se assim for necessário. Para isso é preciso orar. E através da oração, Deus faz uma obra tremenda. O que é que nos impele a orar? O Espírito Santo inclui Jesus ao deserto, não é verdade? O que é que nos impele a orar? Agora está no nosso livre-arbítrio de aceitarmos ou não, desejarmos ou não orar. Não é verdade? Então vemos a obra tremenda que Deus fez com Paulo. Um homem que antigamente perseguiu os cristãos, não queria verdadeiramente um ungido de Deus em Cristo, mas no momento em que ele viu Jesus Cristo, houve um quebrantamento tão grande que ele até teve necessidade de orar e prostrar-se diante de Deus. É este milagre que Deus pode fazer quando a gente se dispõe para Deus. Quando a gente o reconhece como algo, todo ele muito sublime e um Deus de excelência, em que nada conta a não ser estar na sua presença. Adorá-lo em espírito, em verdade. Porque é isto que Deus procura para os seus adoradores. Amém, amados? Os que serão salvos serão adoradores em espírito e em verdade, certo? Os adoradores deixam de orar, ou oram só 2 dias, ou de vez em quando, 10 minutos a comer e vamos embora. Não, foi não. Em 1 Pedro 3,12 diz, podemos lá ir, ainda talvez tenhamos tempo, já veio? Está a dar. 1 Pedro 3,12. Então, em 1 Pedro 3, versículo 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Então, os olhos do Senhor estão sobre quem? Ok, eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador pelo dom da justiça de Deus, eu sou justo. E está toda boa. Será que é assim? O médico, quando faz o doutoramento, depois é advogado? Não é bem não. Então o justo o que é que tem que fazer? Tem que praticar a justiça, não é verdade? Aqui a perfeição, a justiça se revela na entrega e no cuidado aos ensinamentos bíblicos. Tudo, como o pastor tem dito, tudo está na Bíblia, para o nosso ensino, para nos instruir. Na verdade, de Timóteo 3,16, como bem sabemos. Então devemos entregar ao conhecimento da palavra de Deus. E nós, para termos sabedoria, o que é que Tiago diz? Se alguém precisa de sabedoria, peça a quem? Podemos ir a qualquer lado, vou ao café agora ver uma amiga e digo ao Senhor: ó Senhor, dá-me sabedoria. É assim? Temos de sobrar o joelhinho, na verdade.
Então, quer dizer que precisamos de muita oração para quê? Para que estejamos unidos ao Senhor, não é? Para que estejamos um só Espírito com Ele, não é verdade? Esses são justos, certamente, não é verdade? Esses são justos, certamente. Não é as suas próprias justiças que o levam à salvação, é a justiça de Cristo, porque as nossas justiças são como trapos de imundícia. Muitas falam em obras, outras falam em justiças. Eu gosto mais até desta de justiças, está mais a entender. Mas verdadeiramente os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Estes obtêm do Senhor, Marcos 11:24, pedindo, querendo, receberão. Será que o Senhor é mentiroso? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo prometido, não fará, o tendo falado, não cumprirá? Certamente sim. Então quer dizer que a estes, os ouvidos, a estes, os justos, os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas e petições. Mas para aqueles que a si mesmo nada exigem, nós temos de ser exigentes no cumprimento da palavra do Senhor. Devemos ser exigentes ao ser diligentes na oração e no serviço à casa do Senhor. Inclusive servir também no mundo secular. Devemos estar sempre preparados para todo aquilo que nos pedimos, diz a palavra de Deus, razão da esperança que é Cristo, que está em nós e que há em nós. Então, mas para aqueles que a si mesmo nada exigem e nada determinam, segundo a vontade de Deus, estes nada recebem e a ira de Deus permanece sobre eles. O que é que quer dizer? Estão sujeitos ao julgamento e que acham que o julgamento é amados. Pensem em nós mesmos. A oração ou comunhão na vontade de Deus pode ser difícil, não apetecível. Mas só para aqueles que são de ânimo dobre. Tiago 1:8, em que o seu coração muitas das vezes está mais nas coisas do mundo do que realmente na busca do reino e na sua justiça, na busca da sua justiça que é Cristo, isto é, servindo ao Senhor Jesus Cristo, servindo a Deus. Aquele que realmente tem ânimo dobre, muitas das vezes não tem tempo para vir à igreja, está muito atarefado, não é? As coisas do mundo, não é? E porque tem, como já disse aqui, e o Senhor puxou também, não é? Muitas das vezes tem locais onde ir, não é? Tem coisas para fazer, não é verdade? Esse é um homem, é um crente ânimo dobre, não é? Porque está mais inclinado ao mundo do que realmente às coisas do reino de Deus. Para aqueles que, segundo 1 de Pedro 2:3, diz que se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, ou seja, benigno. Para estes que realmente têm essa experiência pela comunhão com Deus, na certeza que quando oram, recebem do Senhor, sabem como Deus é fiel a Ele próprio, de modo que não se nega para connosco, está sempre disponível. Para este Deus disponível, que inclusivamente eu sou o Filho unigênito daquela cruz por cada um de nós, é fácil manifestar a gratidão e amor. Mas só estes que têm realmente o coração no reino. Para este que tem o coração no reino, é fácil manifestar amor, não é verdade? E gratidão. Desadentemente a intimidade com Deus. E não há intimidade sem amor, irmãos. Se eu não tiver amor pela minha mulher, se eu não tiver confiança na minha mulher, eu nunca vou abrir com a minha mulher verdadeiramente. Vou sempre esconder algo. Nunca vou arrumar tudo. Mas se a gente tiver amor um ao outro, intimidade um com o outro, é fácil ter essa intimidade, porque confiamos um no outro, temos prazer. Estamos em sintonia e harmonia no mesmo propósito, não é verdade? Assim é com Deus. Então, quando manifestamos gratidão,
amor, gera ardentemente intimidade com Deus, um relacionamento, orando e até orando, vamos orar sem cessar. E por vezes parece que é como muitas vezes pensamos, ok, orei às 9 horas, agora vou às 11, vou lá, à 1 da tarde outra vez, acho que não é bem assim. Nós podemos, como o pastor diz, estar em contínua oração com Deus. E realmente muitas das vezes acontece comigo. Muitas das vezes durante o dia, muitas vezes dou graças por muito e variadas coisas a Deus. Faço petições a Deus. Por pessoas que por vezes vejo, eu intercedo junto a Deus. É preciso longas orações também, irmãos. É preciso uma longa oração quando realmente temos sede da presença de Deus. Não é? Não podemos estar continuamente, desde as 8 da manhã até às 8 do outro dia, não é? Em contínua oração, ninguém consegue resistir, não é? Mas o momento de oração que nós temos no dia, o principal momento de oração, esse deve ser com intimidade e sem tempo. Não há tempo. É quando nós estamos saciados, quando falamos tudo com Deus, quando realmente conseguimos ouvir Deus, quando realmente queremos que aquilo que nós pedimos está certo no nosso coração, acreditamos que Deus nos abençoa. Devemos realmente buscar a presença de Deus, porque só a presença de Deus nos faz esconder de tudo o que o mundo oferece. Quanto mais estiver no seu Espírito, a sua presença, mais abominamos o sistema que para aí há. Os negócios que para aí há, amados. Em Mateus 11:12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Nada em prol do reino de Deus é sem sacrifício. Não é verdade, amados? Tudo tem que ter um sacrifício. Foi-nos concedido não apenas a graça de querermos nele, mas também de padecermos por ele. Por vezes temos que fazer sacrifício. Mas uma coisa é certa: não há vida melhor que é uma vida de oração com Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida de vir à casa de Deus, servi-lo, honrá-lo e glorificá-lo. Não há melhor vida que esta, amados. Paulo, uma vez, Paulo diz em Coríntios, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas eu digo uma coisa, amados: se nós não fôssemos, eu já tenho dito, e se fôssemos, nunca mais fôssemos nada, eu já me contentava em saber que Deus me tirou da iniquidade, do pecado, do mundo em que eu andava. Eu já estou muito feliz com Deus, só por Deus me ter feito isso. Amém? Muitas das vezes o cristão, quando realmente inicia a vida com Deus, muitas das vezes é muito difícil a pessoa entrar em oração contínua com Deus. Há uma guerra tremenda. É difícil muitas das vezes, eu passei por isso. É uma guerra tremenda porque é a carne, mas também os poderes demoníacos não querem que a gente ore. Não querem que a gente chegue à presença de Deus, porque o diabo sabe aquilo que o crente que ora e dobra o joelho, o diabo não pode tocar. Não tem hipótese. O crente que realmente ama a Deus, o busca em oração, se fecha no seu quarto, na intimidade com Deus e procura conhecer o propósito de Deus, o propósito para a vida do irmão, o propósito para a vida do ministério, o propósito para a igreja, para a vida da igreja em todo o lugar. O diabo teme e treme. Porquê? Porque nós tudo pedimos oração, crendo no nosso coração, assim será feito. Amém, amados? É muito importante a oração. Por isso é que o pastor já vem há um ano, não é? Há um ano falando sobre oração. E sabe-se lá até quando ele vai continuar. Eu lembro da minha situação, passei dificuldades realmente, eu queria orar e não conseguia. Queria dizer uma palavra, não conseguia, muitos aqui já sabem, já têm dito. Eu queria mostrar o quão difícil por vezes é a gente entrar na intimidade e na comunhão com Deus, em oração. Por vezes é muito difícil.
E eu lembro de um documentário que deu na televisão. Eu queria tentar fazê-los perceber e entender. A tribulação tem um princípio, um meio e um fim, na verdade. Na verdade. Eu lembro de um reboque tentar puxar um navio de carga no meio do oceano. Ficou sem, avariou, era um navio carregado, um navio enorme, e o reboque já não era assim, para aquela carga e para aquele navio, já não era assim tão potente quanto isso. Mas lançaram no cabo e o reboque começou a puxar para tentar para pôr-se seguro. Entretanto, levantou-se tempestades. Aquele documentário foi durante muito tempo, já foi há muitos anos que eu vi aquele documentário. Os homens estavam como é que eu ia dizer, pensando que poderiam realmente ficar ali no meio do oceano, porque a tempestade era tão grande, durou vários dias e muitas das vezes não se via nada, não viam sequer o navio, só se via o cabo ligado, só se via o navio, e estavam um pouco sempre o navio naufragasse e puxasse o reboque, né? Praticamente puxava o reboque também. Né? Mas aqueles homens fizeram tudo, lutaram, muitas vezes quase sem dormir, sempre a tentar armar o navio, e passado muitos dias, não sei se foi mais de 2 semanas, conseguiram levar realmente o navio para Porto Seguro. Isto é a mesma coisa que se passa muitas das vezes na oração. Nós, por vezes, é que não perseveramos, não nos esforçamos. É como a pastora diz, agarrar as calças do Pai e não sair dali. Nós temos que realmente ter a consciência que um crente deve orar de contínuo a Deus. É necessário buscar a Deus orando, vigiando por Ele e súplica e perseverança. Por isso é que Jesus aos seus discípulos, orai e vigiai. Jesus nos alerta a toda a congregação, a toda a igreja, para que oremos, amados. Mas busquemos, amados. Busquemos ter o nosso coração em Cristo e no Reino. Procuremos realmente conhecer a palavra de Deus, o propósito de Deus, para que realmente possamos orar segundo a vontade de Deus. Tem que haver muito bom esforço e muita dedicação a Deus para podermos vencer a carne e todas as forças demoníacas que nos fazem oposição. Mas uma coisa Deus garante, que a vitória é nossa. Porque a fé, em Romanos 17 diz que a fé vem pelo ouvir, como Jesus. Prestem bem atenção ao que o pastor muitas vezes diz. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Bom, não está aqui a dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, se é pelo ouvir pela palavra, certamente tem que haver uma atitude, uma reação, um propósito, para que a fé inunde o nosso coração. Se olharmos para os heróis da fé em Hebreus 11, a fé os levou a cumprir o propósito de Deus. A fé é mais que transportar montes, a fé nos liga a Deus, a Cristo, em amor. Isso nos faz com em Cristo, com Deus. Eu quero vos alertar de uma situação que muitas das vezes, e todos nós por vezes aprendemos uns com os outros, e há aquela situação que muitas das vezes oramos, e depois chegamos ao fim, Senhor, eu comecei a orar como convém, não é? Depois faço outra vez mais intenção, então, e comecei a orar como convém, então porquê é que ora, não é? Pensar, não é? Porquê é que estamos a orar? Isto vem daqui da palavra de Romanos 8. Não tenho aqui, mas é só para a gente tomar consciência. Até tenho medo de desfolhar a Bíblia porque é tão nova. Em Romanos 8:26, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda à nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Outras têm orar como convém, não é verdade?
Mas o mesmo Espírito intercede por nós com juízos inexprimíveis. Vejamos aqui três exemplos de orações que Paulo faz pela Igreja. Filipenses 1, 9, 11. Filipenses. E peço isto, dizendo que a vossa caridade ainda vai mais longe que o amor, não é verdade? Caridade é amor sofredor, é muitas vezes sofrer em detrimento de outro, em prejuízo de si mesmo e abençoar o outro. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o amor de Deus. Por acaso há aqui alguma coisa que Paulo orou que não está bem? Não é segundo a vontade de Deus? Se eu orar por vocês, e peço isto, Pai, no nome de Jesus, que cada membro da unidade de Cristo cresça em caridade, mais e mais, também em ciência e em todo o conhecimento, para que possam aprovar as coisas excelentes, para que sejam sinceros e sem escândalo algum até ao dia de nosso Jesus Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e o amor de Deus. E depois chegamos ao fim, mas como não sabia orar como convém, Senhor? Quero apenas chamar um pouquinho a atenção disto. Consenso no autor, um pouquinho mais à frente. Também conhecemos bem esta oração, que de vez em quando faz aqui, não é? Colossenses 1, 9 a 12. Por esta razão também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, a pedir a Deus que deve viver, não é? A pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai que os fez idóneos. Há aqui alguma coisa que não seja segundo a vontade de Deus? O Senhor Deus deu-nos o Pai Nosso. Cada semana a gente ora ao Pai Nosso, também é segundo a vontade de Deus. O Senhor pronunciou orar como convém. E podia ir aqui mais à frente ainda. Nós às vezes não sabemos orar como convém, porque realmente não procuramos o propósito de Deus. E muitas das vezes pedimos, mas pedimos mal. Sabemos tudo, como orar, tudo. Não somos Deus. Mas aprendemos com o nosso Mestre, Jesus Cristo, e com os seus profetas e apóstolos, porque esta palavra é inspirada e tem a origem do Espírito Santo de Deus, é ótima para a gente falar, para a gente orar. Trazer os irmãos à presença de Deus e orarmos por eles. Amém, amados? Então, se tivermos este tipo de fé que nos une, certamente é fácil dispor o nosso coração à intimidade com Deus e assim à oração. Eu tenho aqui que a oração precisa de comunhão, de verdadeira intimidade, um ótimo relacionamento e honra. Quais são os dois ingredientes que o pastor tem falado que é necessário para a oração, para podermos obter de Deus? Fé e santidade. A grande dificuldade que o crente atravessa é ter de deixar de viver para si mesmo e passar a viver para Deus, ou seja, para o seu próximo. Eu tinha aqui a passagem de 25, 31, 46, que é aquela passagem que fala: estive preso e foste ver, doente, não é? Deste de comer, de beber, não é? Precisamos geralmente de oração para que possamos ter esta benignidade de Deus, esta vida de Deus, esta natureza de Deus, para podermos abençoar o nosso próximo. Não há. O que é que Jesus Cristo disse? Sem mim nada podeis fazer. Temos que buscar continuamente a oração. Mas temos que acreditar que aquilo que estamos pedindo a Deus, Ele nos concede. Porquê? Porque andamos em temor e reverência diante do nosso Deus. No tempo de Deus,
E se é segundo a vontade, Ele diz que nos ouve. E quando nos ouve, estamos certos que obtemos o Espírito que temos feito. Não é verdade que nos diz? Mas é muito importante a oração. Ao sermos reis e sacerdotes, como dizem Apocalipse 1:5, é-nos concedida a incumbência de zelarmos pelo reino e oferecer a Deus sacrifício que glorifica o seu nome. Ao deixarmos de orar, deixamos de valorizar Deus e passamos a valorizar-nos a nós próprios. Confiamos na nossa própria força, na nossa própria sabedoria e, como diz em Jeremias 17:5, que nós bem conhecemos, maldito o homem, confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por acaso um adorador deixa de orar ao Senhor, deixa de buscar? É só nos intervalos? Creio que não. A verdade é que sempre que deixamos de orar, estamos a apertar o coração de Deus. Vamos outra vez a Crónicas, ainda não foi esta noite, mas temos ido várias vezes. Vamos lá a 2 Crónicas 7, 14 e 15. Crónicas 7, 14 e 15. O versículo 14 diz o seguinte: E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Onde é que Jesus nos manda orar? Onde é que Ele nos mandou orar? Procuramos o nosso quarto, não é? E em secreto oraremos ao Pai e Ele nos abençoará, na verdade. O que é que Ele diz? Que os olhos de Deus estão atentos e os ouvidos receptivos à oração. Então, podemos ter a certeza, no nosso cantinho onde oramos a Deus, Deus nos ouve, Deus nos acode, Deus nos abençoa, inclusive na sua igreja onde também nós oramos. É verdade? Ele diz que abençoa o nosso lugar, onde nós estamos orando. Amém? Então, isto é mais uma razão para que não deixemos de orar, não deixemos de buscar a Deus, não nos humilhemos diante dEle. E às vezes é muito difícil, irmãos. Porque às vezes humilhar-nos diante de Deus é humilhar-nos diante do nosso semelhante, diante do nosso próximo e diante do nosso irmão. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Para que os outros vejam as nossas boas obras em Cristo, feitas em Cristo e com Cristo. Quando deixamos de orar apertando o nosso coração de Deus, também fechamos o nosso coração do nosso irmão e do nosso próximo. Aquele que verdadeiramente ora é pela unidade, mas aquele que não ora, Lucas 11, 23. O que é que diz, amados? 11:23. Quem não ajunta? Nós vemos tanta vez a armadura de Deus e diz para a gente orarmos e vigiarmos por cada um de nós, não é verdade? Mas também súplica e perseverança de todos os santos. A pessoa que não ora, como é que vamos orar pelos irmãos? Como é que a gente se pode compadecer do irmão, levando à presença de Deus? A oração tudo pode mudar, amados. Muda o coração de Deus, como o Senhor tem dito aqui. Foi o que aconteceu com Moisés, né, quando destruiu o povo. Certamente, Deus talvez estivesse a experimentar Moisés, né? E Moisés não ouviu interceder. E realmente Deus, pronto, atendeu a oração de Moisés. Então vemos que a oração é muito importante. E Deus atende à oração.
Quando nós nos humilhamos diante de Deus e em toda a situação, toda a circunstância, o queremos glorificar e exaltar. Porque Ele é digno de honra, amados. Que Deus nos ajude. O verdadeiro incenso para Deus é a boa fragrância de Cristo. E todo aquele que o tem em seu coração e se alimenta da palavra, sabe como orar segundo a vontade de Deus. Senhor, como se orar como convém, e depois diz, os 1 João 5,14 está, né, que a gente sabe orar, quando intercedemos segundo a sua vontade, não nos ouve. É porque a gente ora da segunda vontade de Deus. Sempre não, porque muitas das vezes olhamos ao espelho e só vemos a nós, não é? Mas a gente sabe orar muitas das vezes segundo a vontade do Senhor, não é? E podemos procurar orar segundo a vontade do Senhor, estudando, meditando na palavra de Deus e olhando para o propósito de Deus que tem para a sua igreja. Sabemos como orar, não é? Diante da majestade de Deus. Só não valia a pena a igreja orar, amados. Não é verdade? Busquemos o nosso Pai, que Ele é fiel. Eu gosto muito desta palavra, Ele é fiel a si mesmo. Por isso é o nosso descanso. Por Deus ser fiel a si mesmo, é o nosso descanso, amados. Por isso é que Ele derrama sempre a sua misericórdia, que Ele é Ele própria, à sua natureza, à sua dignidade. Não é por acaso, na palavra de Deus diz, João 15,15, um pouquinho mais à frente. Não, um bocadinho atrás, faz favor. Já estou a olhar para o relógio, já estou. Diz o seguinte: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Será que Jesus não nos faz conhecer o propósito de Deus, da maneira que devemos orar pelo seu Espírito? Não nos faz conhecer a sua vontade? O Espírito Santo não nos inspira, não nos impele. Sempre-nos Jesus para o deserto porque nos há de incluir para orar. E para muitas das vezes, como nós sabemos, interceder por qualquer irmão, ou até por um nosso semelhante. Quantas vezes acontece, não é verdade? Então, não percamos este fio, como eu agora vou aqui dizer, que por tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. E ao ser, como diz em Hebreus 10:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, então hoje Ele continua a revelar-nos o Pai. Claro que não em pessoa, mas pelo seu Espírito Santo. Amém? Deus continua a revelar-se a nós. Cabe-nos a nós mantermos ligados ao trono da graça, como diz em Eclesiastes 2:6, mantenha-se ligado pelo fio de prata. Fortaleçamos a nossa fé em unidade com Cristo, pelo seu Espírito. Alimentemos o Espírito. Fortaleçamos a nossa fé. Como diz aqui, fortaleça o dom de Deus que está em si e ore. Amém, amados? Vamos orar com amor a Deus, com amor ao seu propósito, com amor ao reino, com amor às almas. Vamos nos humilhar dentro da poderosa mão de Deus. Amados, connosco a ser nós, a Igreja de Cristo vai prevalecer. E há muitos da Igreja, muito crente, muito filho de Deus, vai conseguir cumprir o propósito dele. É bom que sejamos também nós, com eles, amém, amados? Então, Deus abençoe nesta noite.